Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu gostaria de meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração, queridos irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 8. E eu gostaria de ler alguns versículos aqui dessa palavra, porque eu achei muito importante para nós essa palavra. Então diz assim: a sabedoria pede para ser ouvida. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto a minha voz para todo o povo. Vocês, experientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e correta para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção, as palavras perversas, o bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Como minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Tenho riqueza e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão, nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes. Nasci antes de terem formados os montes, antes de existirem as colinas, quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros punhados de terra. Eu estava lá quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fonte nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Estava lá ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e recebe favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Então, queridos irmãos, eu estava meditando
nesta palavra aqui de Provérbios 8, sobre a sabedoria pede para ser ouvida. E aí eu fiquei pensando, queridos, todos nós sabemos que a sabedoria é uma palavra abstrata. É algo que a gente não pode tocar, é algo que a gente não pode ver, mas os nossos ouvidos podem ouvir, o nosso coração pode sentir. Então é algo abstrato, a sabedoria. O que é sabedoria? É uma pessoa que é sábia nas palavras, é sábia com aquilo que ela, da forma como ela fala, da forma como se expressa. E o que é ser sábio, queridos irmãos? Sábio não é aquele que tem um monte de conhecimentos. Aquele que tem um monte de conhecimentos é uma pessoa que tem bastante conhecimento. Ela vai adquirir através dos livros, ela vai adquirir através de uma faculdade, ela vai se especializar em alguma área, determinada área que ela acha interessante, e ali ela vai, então, adquirir os conhecimentos. Então, vai ser uma pessoa que tem bastante conhecimento. Mas o que é a sabedoria? A sabedoria é a forma correta como ela vai aplicar aqueles conhecimentos, aquele conhecimento que ela adquiriu. Então, isto é a sabedoria. Então, nós vemos o quê? Quem escreveu este livro de Provérbios? A Bíblia nos fala que foi o rei Salomão. O rei Salomão, ele era filho do rei Davi. E a Bíblia nos diz que quando Salomão foi ali, irmãos, feito rei, foi ungido rei, ele tinha tanto temor para dirigir o povo, para ensinar o povo, e quando ele foi buscar a Deus, ele não pediu riqueza, ele não pediu outras coisas que ele poderia ter pedido, mas ele pediu ao Senhor sabedoria para conduzir aquele povo, para reger aquele povo de forma certa. E diz a Bíblia que Deus se agradou tanto do rei Salomão que deu a ele muita sabedoria. E além de sabedoria, também deu a ele muita riqueza. Então, queridos, quando ele escreveu esses livros que ele escreveu na Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, livros considerados livros de sabedoria, ele recebia diretamente do Espírito Santo as inspirações, as revelações, queridos irmãos. Tem algumas palavras que a gente não consegue nem entender o que significa. A gente tem que procurar um dicionário para conseguir ir lá distribuir, disseminar, não é distribuir, é esmiuçar aquela palavra para a gente poder ali raciocinar e entender o que ele está falando de tanta sabedoria. Então, queridos irmãos, a sabedoria é algo maravilhoso, é algo que me encanta. Eu acredito que encanta qualquer pessoa. Como é bonito a gente ver uma pessoa que tem bastante conhecimento, mais lindo ainda a gente ver uma pessoa que tem sabedoria, que sabe como aplicar aquele conhecimento que ela recebeu. E aqui a gente percebe que a sabedoria não foi apresentada como algo abstrato, mas foi apresentado como uma pessoa, com ações de uma pessoa, com sentimentos de uma pessoa, né? Quando ele fala aqui, ó, que quando o Senhor criou a humanidade, ele exultou de alegria, ó. A sabedoria fala, quando o Senhor criou os seres humanos, eu exultei de alegria. Ou seja, sentindo o sentimento, né? Alegria é um sentimento de um ser humano. Então aqui ela foi colocada, aqui no Provérbios 9 também, que a gente for ler todo o capítulo, ela também é apresentada com atributos de um ser humano. Então, queridos irmãos, isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando aqui, irmãos, que essa sabedoria não é algo abstrato. Essa sabedoria é o próprio Senhor Jesus. Aqui no final, no último versículo que nós lemos, ela diz assim, quem me encontra, ó, quem não me encontra prejudica a si mesmo, e todos que me amam, todos que me odeiam, amam a morte. Ou seja, ele é o próprio Senhor Jesus, queridos irmãos. O Senhor Jesus é que traz vida para as pessoas. O Senhor Jesus é que traz segurança para as pessoas. O Senhor Jesus é que traz para a pessoa o caminho certo, né? Que guia as pessoas no caminho certo, né? O Senhor Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele se coloca como nosso intercessor, e ele é nosso intercessor diante de Deus, porque foi o único que morreu por nós, queridos, e ressuscitou também por nós. A
semelhança dele nós seremos também, queridos irmãos. Uma coisa que eu observo, que foi que me deu uma inspiração, quando eu estava lendo essa palavra, queridos irmãos, que a gente vê hoje em dia muitas pessoas que acham que por si só elas se bastam, por si só elas são suficientes. Elas pensam assim, ó, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento que adquiri com a força do meu braço, com a força da minha mente, aqueles que trabalham com a mente, com a força do meu braço, aqueles que trabalham, né, com o seu braço, com o seu corpo, enfim. E aí eu fiquei pensando quantas pessoas a gente vê que são assim, né? Quantas pessoas que a gente vai conversar, falar de Jesus e as pessoas diziam assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo como tem que ser feito, eu ajo de forma correta. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, eu sou suficiente, eu sou autossuficiente para mim mesmo, eu sei cuidar de mim, eu sei escolher as coisas certas. Então a gente vê, queridos irmãos, que as pessoas, elas se sentem suficientes em si mesma. Ninguém é suficiente em si mesmo. Porque se alguém tem um trabalho, ele tem um trabalho porque Deus deu vida para ele deu um trabalho porque Deus abriu aquela porta para ele. Se alguém trabalha com a sua mente, porque Deus lhe deu sabedoria, lhe deu capacidade na sua mente. Então tudo vem de Deus, tudo vem da bondade de Deus para nossa vida, tudo vem da graça, do favor de Deus para nossa vida. Então ninguém é autossuficiente, queridos irmãos. Nós dependemos de Deus para tudo. Então, às vezes, eu vou conversar com uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente vai falar de Jesus e a pessoa diz assim, ah, isso não é assim. E aí a pessoa começa a colocar ali os erros das outras pessoas. Ah, fulana, que estão na igreja, né? Os outros crentes. Fulano age assim, fulano age assado. E a pessoa começa a se desculpar no erro dos outros para não ir para a igreja. Por que a gente tem que ir para a igreja? Por que a gente tem que congregar, queridos irmãos? Porque é na igreja que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje também tem a internet, as pessoas podem ouvir pela internet, mas a Bíblia manda a gente congregar. Por que nós temos que congregar, queridos irmãos? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Eu já vi inclusive pessoas falando que nós somos igreja. Não, irmãos, nós não somos igreja. Um crente sozinho, ele não é igreja. Nós somos uma parte do corpo de Cristo, um membro do corpo, tá? Um crente sozinho, ele é um membro. Agora, o crente unido, os crentes unidos congregando, aí sim eles são o corpo de Cristo. Mas não igreja, como dizem, eu sou a igreja. Já vi gente falando assim, tinha na boca, eu sou a igreja. Não, queridos, nós não somos igreja. Nós sozinhos, separado do corpo, nós somos um membro do corpo. Agora, se a gente diz assim, eu represento a igreja, aí sim, representamos a igreja de Cristo, porque somos um membro. Mas não dizer que somos igreja. Então, nós temos que congregar. Porque vocês já viram uma mão andando sozinha por aí? Já viram aí um pé andando sozinho? Uma cabeça andando sozinho? Um braço, uma perna andando sozinho? Não, queridos irmãos. A mão precisa do punho, precisa do braço, precisa de tudo, né? Enfim, todo o nosso corpo está conectado, está unido. Então, se a Bíblia nos coloca como corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos com o corpo. Nós precisamos estar junto do corpo, né? E é junto do corpo que nós vamos funcionar bem. Cada um vai fazer o seu papel junto do corpo. Então, queridos irmãos, a gente vê muito engano, a gente vê muito erro, a gente vê muitas coisas erradas, a gente vê muitas pessoas confusas, com essa cabeça confusa, enganada a respeito das coisas, entendem as coisas de forma errada, entendem a Bíblia de forma errada, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é a sabedoria. E a Bíblia diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça. Então nós devemos clamar por sabedoria, queridos irmãos. Eu sempre peço, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria, Senhor. Eu quero ter sabedoria. Então aqui a sabedoria, ela se coloca ali à disposição, né? Para que as pessoas venham buscar. E esta sabedoria, irmãos, perfeita, verdadeira, é Cristo Jesus.
é o nosso Senhor, é o Espírito Santo, o nosso amado, queridos, que cuida de nós, que quer a cada dia estar conosco, que quer a cada dia nos fortalecer na sua presença, que quer a cada dia nos abençoar. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sente alegria em nos abençoar, queridos irmãos, mas nós não podemos nos aproximar, eu sempre digo isso, do Senhor Jesus só com o interesse de receber bênção, mas devemos nos apresentar, nos aproximar do Senhor Jesus Cristo para sentir a sua presença, queridos irmãos, para adorá-lo, porque ele é o único digno da nossa adoração, amém, queridos? Em nome de Jesus, é só uma reflexão que nós devemos buscar ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que busca ao Senhor Jesus Cristo, ele encontra sabedoria, porque o Senhor Jesus é a sabedoria, amém, queridos? Então, neste novo ano, vamos começar um novo ano, queridos irmãos. Nós vemos aí que as profecias da palavra de Deus têm coisas para acontecer, irmãos, coisas terríveis para acontecer. Mas a igreja do Senhor, irmãos, está guardada, protegida por Ele. A igreja do Senhor está debaixo das promessas do Senhor, amém, irmãos? Então vamos ser igreja, vamos ser verdadeiro, queridos irmãos. Vamos estar de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, amém, irmãos? Com nossa vida transformada pelo poder do Senhor, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe tua família, te dê um novo ano aí abençoado com a presença do Senhor, amém? Se você está precisando se reconciliar com Jesus, se você está precisando voltar para a igreja, volta para a igreja, irmãos. Volta para a igreja, te reconcilia com Jesus. Se você está precisando aceitar Jesus, aceita Jesus. Ele é o único que pode salvar a tua alma. Ninguém é autossuficiente. Isso é um engano do inimigo na nossa mente. É um engano do inimigo na mente das pessoas que se acham autossuficientes. Eu sou boazinha e não preciso de nada. Não, queridos irmãos. A Bíblia tem um exemplo de Cornélio, que era um homem bom, que fazia esmola, que fazia orações, mas ele precisava, com toda a bondade dele, de aceitar Jesus para ser salvo. E ele aceitou. Então, queridos irmãos, não deixe o teu coração te enganar. Aceita Jesus e caminhe com Ele para ser salvo e ser abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Beijo.